Você sabe qual é a maior estrutura do universo? Você sabia que no universo existem grandes vazios e gigantescas paredes? E o tamanho do universo? Você tem alguma noção sobre isso? Através dessas informações, vamos nessa noite refletir como um Deus grandioso gosta de seres tão pequenos como cada um de nós. Boa noite e obrigada por estar aqui adorando conosco. Mesmo nós, hoje, em número um pouco mais reduzido, eu tenho certeza que Deus se faz presente nesse lugar. Porque Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, essa é a certeza que eu tenho. Ele se faz presente nesse lugar, amém? Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Pelas trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilhudas, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela é um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também posso louvar ao nosso Senhor. Amém? Você é livre para louvar. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é ciência, o som de tua voz seguirá. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Deus escolheu deixar tudo no céu para nos dar a vida aqui. Deus Salvador, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu
onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deixa a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixam só pra trás. Amém. Com essa certeza no nosso coração que Deus não deixa nenhum para trás, nós vamos confiantes. E nesse momento nós iremos entregar não só o nosso coração e a nossa confiança a Deus, mas também as nossas ofertas e dízimos no altar do nosso Senhor. Jesus, eu tô tão animada. Eu sempre quis ir numa festa, conhecer várias pessoas do universo. Eu sei que vai ter muita gente importante. Eu tô tão nervosa. Pois é, eu vou te apresentar algumas dessas minhas criaturas, de algumas criaturas que eu fiz. De primeiro, eu vou te apresentar a Lua. Lua, vem aqui. Depois eu quero que o Senhor me conte qual delas é que o Senhor mais ama. Qual foi o seu maior amor quando o Senhor criou? Oi, muito prazer. Eu sou a Lua, tudo bem? Oi, prazer. Meu nome é Gesinéia. Você sabia que eu sou o único satélite natural da Terra e o 5º maior do Sistema Solar? Nossa, eu não sabia. Você é muito linda. Eu sempre te admirei. Eu esperava sempre ficar muito escuro para ver o seu brilho e todas as suas fases.
Eu sou tão poderosa que sou capaz de influenciar o ritmo das marés. Nossa, essa é a sua criatura favorita? Ainda não, Josi. Ai, aquela próxima eu conheço. Eu morava lá. É a Terra, não é? Vem aqui, Terra. Deixa eu te apresentar a Josi, Terra. Fala um pouquinho sobre você. Ai, eu sou o planeta mais bonito. Sabe por quê? Porque as pessoas, os humanos, vivem em mim. E apesar do meu nome ser Terra, 70% de mim é água. E eu sou o único planeta que tem as 3 formas físicas da água, que é líquida, sólida e gasosa. Ai, prazer. Ela é maravilhosa, a Terra, né? Ela é perfeita. Ela é Eu morava perfeita. lá. E sempre cuidava para ela manter a parte verde também. Josi, mas ela ainda não é a criatura que eu mais amo. Nossa, eu estou esperando. Ai, meu Deus, que lindo. É o sol, não é Essa isso? poderia até ser, mas ainda não é a criatura que eu mais amo. Sol, Olá. te apresente a Josi. Olá, prazer. Oi, tudo bom? Tudo. Eu sou uma estrela também e todos os outros planetas, eles ficam orbitando em mim. Eu aqueço e trago luz. Nossa, você é muito, muito linda. Às vezes eu tinha que tomar um pouco de cuidado, porque estava tão intenso que eu ficava queimado quando pegava um pouquinho de sol. Eu acho que é você que não estava usando protetor solar, mocinha. Talvez, mas você é muito, muito, muito linda. Muito obrigada. Essa daí, com certeza, né? Ela quase foi a minha criação que eu mais Mas ela amei. estava no centro de tudo. Tava, E mas quem é essa daí? essa aqui é uma estrela. Estrela, se apresente a Josi. Ah, você é tão brilhante. Oi, Você deixa eu me deve ser apresentar. a Canis Majores. Eu sabia um pouquinho de estrela, é você? Não, não sou eu. Ai, Eu sou a desculpa. UY Scut, a maior estrela, maior que o Sol, maior que a Terra, maior que a Lua. E eu sou uma recém-descoberta pelo ser humano. Eu sou uma estrela vermelha, uma superestrela, na verdade, vermelha e pulsante. Eu tenho quase certeza que Jesus, a criatura que ele mais ama, sou eu. Nossa, com certeza. Você é muito linda, muito brilhante. E eu amei a sua cor. Foi um prazer te conhecer. Ai, Senhor, cada coisa maravilhosa Perfeitos, que o né? Senhor criou. Essas Sim. criaturas, elas são a menina dos meus olhos. Olha, com certeza, então, a maior de todas é a que o Senhor mais ama, né? Porque o Senhor ainda não me contou, me conta. Calma, Josi, eu vou te contar. Apesar da beleza e importância de cada uma delas, não existe uma das minhas criaturas que é a que eu mais amo. Deixa eu te mostrar. Me Quem são? mostra, Vem me aqui mostra. pra frente. Tá, Olha para frente, Josi. tá. Tá olhando? Calma, uma dessas criaturas é o homem. Ela é a criação, a minha maior criatura, a que eu mais amo. Todas elas eu criei com o poder da minha fala. Entretanto, o homem eu criei com as minhas próprias mãos. E até hoje eu carrego as marcas desse amor, Josi. Ai, Senhor, muito obrigada. Então, apesar de sermos tão pequenininhos comparado à vastidão desse universo, somos a criatura que o Senhor mais amou? Com certeza, Josi. Por vocês, pelo homem, eu entreguei a minha vida. Ai, Senhor, muito obrigada. Somos muito gratas pela oportunidade de estar aqui conhecendo sobre a imensidão do universo e do teu amor. Josi, o homem é a criatura que eu mais amo. E eu agradeço e por vocês morreria outra vez. A Igreja Adventista de Parque Atenas é uma comunidade pronta e disposta para acolher, conectar e servir. Se você estiver com alguma dúvida ou precisando de alguma coisa, nós estaremos dispostos a ajudar vocês. É só levantar a mão. Outra coisa, o uso de máscara é indispensável durante o culto. Coloque sua máscara, nós ainda estamos passando por um momento de pandemia e para a segurança de todos nós, daqueles que ainda estão vindo para a igreja e que não podem vir também, nós precisamos da colaboração de vocês. E eu gostaria de chamar agora o nosso professor palestrante, o Rafael, que estará aqui trazendo e abrilhantando a nossa noite de domingo com mais uma experiência maravilhosa sobre Deus e sobre o universo. Boa noite a todos. Fico feliz de poder estar aqui novamente, reencontrando vocês, para podermos continuar a nossa jornada. Eu gosto de chamar assim, jornada.
Eu não gosto de pensar na ideia de que eu vim fazer aqui palestras acadêmicas ou científicas. A ideia não é essa. A ideia é algo que misture o contemplar da poesia com a reflexão que a ciência te convida a fazer. E nós estamos hoje no nosso terceiro e último encontro. E eu queria parabenizar você que esteve aqui ao longo dos 3 encontros, está aqui hoje. Quero também dar as boas-vindas para o pessoal da internet. Eu sei que eles vão estar recebendo esse vídeo um tempinho, um pouco depois, porque houve algum problema hoje com a internet aqui, mas estamos gravando e vamos transmitir depois para vocês. Eu sei que tem muitos colegas e amigos que têm acompanhado. E eu quero dizer da minha satisfação de poder desenvolver essa série, ver as pessoas se sentindo tocadas na mente e no coração com esse tema, que é o tema com o qual eu trabalho e é o tema com que eu sou apaixonado por fazer. Por quê? Porque une as duas coisas que eu mais amo. Pensar sobre a natureza, sobre o espaço e pensar sobre Deus. E é nessa jornada que eu gostaria de começar falando com vocês, novamente trazendo vocês a se maravilharem com as imagens produzidas pelo fotógrafo Nicolas Boé. Essas de hoje, elas são imagens feitas das Ilhas Canárias, tá? E eu ressalto que não são construções computadorizadas, são imagens mesmo feitas do céu noturno, claro que com técnicas de um profissional, mas ele consegue captar imagens do céu noturno. E especialmente eu gosto muito dessa imagem por ela retratar um homem ali, diante da majestade do céu. E eu gosto dela porque também ela mostra o contato do céu com a terra, que é o que nós estamos fazendo. Mas hoje a nossa jornada, ela vai falar sobre uma temática que, na primeira vez que eu apresentei essa série, ela não existia, ela estava acoplada à próxima palestra. Eu digo porque a série mesmo completa, ela tem 5 encontros. Mas devido a questões que fugiram ao nosso controle, tanto meu quanto da igreja, nós precisamos fazê-la em 3 encontros. Mas ficou bom porque 3 encontros com um pacotezinho bem harmônico, falando sobre dimensões. Porque o próximo encontro da série falaria sobre a origem do universo e o último falaria sobre as leis do universo. Mas nesse encontro que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre essa temática, o universo e sua escala. Nós estamos aqui, e é o que mais me empolga nessa série, é ver as pessoas se maravilharem. Elas se maravilharem com o universo. E eu vou fazer uma confissão a vocês. Apesar de trabalhar com cosmologia, eu nunca fui aquele cara do perfil de astrônomo ou alguém que gosta desse assunto, maravilhado com isso. Não lia os assuntos, gostava dos assuntos, mas nunca tive um telescópio. E não era alguém de ir para olhar para as estrelas. Mas o que sempre me chamou a atenção foram as grandes perguntas, o significado da realidade. E quando eu entendi que essa área ela vai ser uma das áreas da ciência que mais vai estar em contato com as grandes perguntas, eu mergulhei nela. Qual é o nosso significado? Quem somos? A realidade, como eu posso entendê-la? E falar sobre o universo, sobre as suas dimensões, também me tocou, também me fez apaixonar mais. E aí, por isso, eu gostaria de falar com vocês também sobre o nosso encontro passado. No nosso encontro passado, nós fizemos uma jornada. Vocês estão lembrados, quem esteve conosco no primeiro encontro? Nós saímos do nosso planeta, entendemos um pouco sobre os outros planetas e o Sistema Solar, entendemos que esses outros planetas e o Sistema Solar nós temos aqui vários corpos se agrupando, que fazem parte de uma linda galáxia espiral chamada Via Láctea, que é a nossa casa, nossa cidade, né? A nossa casa aqui, e aqui está a nossa cidade. Mas a nossa cidade faz parte de um bairro, tá? De um bairro, não, minto, de uma reunião de cidades, que é o grupo local de galáxias, onde a Via Láctea, está aqui, mais ou menos, esse pontinho branco, e aqui você tem a nossa vizinha maior, Andrômeda. Falei sobre ela, Andrômeda, ou também chamada de M31. Depois falamos sobre o conceito dos aglomerados,
e dos superaglomerados. Aglomerados, nós falamos o seguinte: você tem as galáxias se reúnem em grupos pequenos, ou esses grupos podem se reunir em grupos maiores. Quando são muito, muito grandes, nós temos os aglomerados, com centenas de milhares de galáxias. E para lembrá-los um pouco das escalas que nós estamos falando, uma galáxia tem mais ou menos quantas estrelas? Vocês estão lembrados? Entre 100 a 400 bilhões de estrelas. E no último encontro, eu fiz uma declaração a vocês que é uma das mais chocantes ao longo da série, e é uma declaração que não é um exagero, mas ela é fundamentada em pesquisa real, onde existem mais estrelas. A declaração foi que existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. E você fica, não acredito, porque foi assim que eu senti. Mas depois de você saber que essa galáxia Via Láctea faz parte de um grupo de 54 galáxias, e que esse grupo também faz parte de um grupo maior, são os aglomerados, e esses aglomerados se reúnem aqui em vários aglomerados, formando superaglomerados, e cada aglomerado desse tem bilhões de galáxias, aí você começa a entender que realmente aquela comparação faz todo o sentido. Mas e hoje? O que é que nós vamos falar hoje? Hoje é bem legal. O tema de hoje, ele vai falar para vocês sobre uma estrutura maior do que as anteriores. E eu queria começar falando sobre a nossa vizinhança. Vocês já ouviram falar em um superaglomerado chamado Laniakea? O que o Laniakea tem? O que ele tem de especial? Ele foi recentemente descoberto. 2014 estava bem aí. Em 2014, um grupo de estudiosos astrônomos, eles mediram 8.000 galáxias ao nosso redor. Eles mediram não só a posição delas, mas eles mediram uma outra coisa, a velocidade delas. E eles viam se elas estavam se aproximando do nosso planeta ou se elas estavam se afastando do nosso planeta. Eles observaram isso. E quando eles observaram esse fluxo de galáxias, como isso estava acontecendo, eles perceberam que existia uma estrutura onde as galáxias estavam se movendo. Essa estrutura surpreendeu a todos pelo seu tamanho. E, por isso, o nome dado a ela foi esse, Laniakea, porque em havaiano, quer dizer céu imensurável. Essas 8.000 galáxias fizeram esse mapeamento do movimento dessas 8.000 galáxias e eles descobriram essa estrutura, e essa estrutura possui dentro dela 100.000 galáxias. E ela, o que é interessante, que mudou um quadro na astronomia, porque até antes da descoberta dessa estrutura, nós entendíamos que a Terra, que está na nossa galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, ela fazia parte de um aglomerado de Virgo. Só que o que se descobriu é que Virgo, esse aglomerado enorme, esse superaglomerado, faz parte dessa estrutura em amarelo aqui, ó, que é o Laniakea, enorme. E isso é uma das coisas que foi uma grande descoberta recente, chocou a comunidade, tá? Além disso, essa estrutura possui dentro dela uma coisinha chamada um grande atrator, que é esse centro dela para onde todos estão caminhando, todas essas galáxias estão sendo atraídas por ele, tá? Mas existe uma outra pergunta, muito interessante, que pouca gente sabe. Isso está já na pesquisa acadêmica, é comum. Eu tive um colega que, inclusive, me ajudou no meu trabalho de tese de doutorado, e ele era um dos especialistas em estudar esse tipo de estrutura. Nós estamos acostumados, quando pensamos no universo, a pensar nos elementos que compõem o universo. Galáxias, aglomerados. Mas uma coisa que o universo é cheio, e nós nunca paramos para pensar, sabe do que é? De nada. Vazios. Existem grandes vazios no universo. E vazio, para quem não sabe, é uma das coisas mais comuns na ciência e na natureza. O nosso átomo, ele tem muito mais vazio do que matéria. Falei um pouco sobre isso no primeiro encontro. Mas o universo também. O universo, existem vazios no universo. E que vazios são esses, Rafael? Como assim? Vou mostrar para vocês uma simulação
que identifica alguns dos famosos vazios do universo. Aqui é uma foto, uma representação computacional do universo vizinho, tá? O aglomerado de Virgo. E aqui nós estamos mais ou menos aqui no centro, tá, gente? Então, esses círculos aqui que vocês estão observando são grandes vazios. Só que eu vou também corrigir uma coisa. Vazio no universo não quer dizer que não tenha nada. Mas quer dizer que a densidade lá dentro é muito, muito menor do que nas outras regiões do universo. Por exemplo, eu estou mostrando para vocês um famoso vazio aqui, que inclusive um dos membros dessa igreja, ele perguntou, tu vai falar dele? O Daniel. Daniel, ele perguntou, tu vai falar do vazio de Bootes? Então, hoje estou cumprindo a minha promessa para Daniel e falando do vazio de Bootes. O que o vazio de Bootes tem de característica interessante? Ele foi descoberto em 1981 e ele possui um diâmetro de 300 milhões de anos-luz. Significa que se você sair daqui para atravessar o vazio de Bootes, a uma velocidade da luz, que é qual? 300 mil quilômetros por segundo, só para lembrar. Se você for fazer isso, você vai demorar 300 milhões de anos. Então, é um grande vazio. E uma das características notórias do vazio de Bootes é que, sabe quantas galáxias tem dentro dele? Tem galáxias dentro. Mas quantas, Rafael? 60 galáxias só. Então, realmente, para o nível de densidade do universo, ele é muito vazio. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, e já estou mostrando a imagem aqui da resposta. Qual é o maior vazio do universo? O maior vazio do universo ele foi descoberto em 2013. O nome dele é a sigla dos seus pesquisadores que descobriram, KBC. O super void ou super vazio, void em inglês, o vazio, tá? Então você pode pesquisar também super void ou void. Ele tem um diâmetro de 2 bilhões de anos-luz. Lembra quanto era o anterior, o Bootes? 300. E esse aqui, 300 mais milhões, né? E aqui são 2 bilhões de anos-luz. É o tamanho dele. Mas uma coisa interessante sobre o super vazio, o KBC, é que nós estamos dentro dele. A nossa galáxia está dentro desse vazio, ela está aqui. Não, claro, você já sabe, nós identificamos o grupo local, nós temos outras galáxias, então não é completamente vazio. É como se você dissesse assim, vou morar naquele bairro que tem poucas casas. Existem as casas, mas elas são poucas, estão distantes uma das outras, mas tem poucas casas. Deu para entender a analogia, a ideia? Esse é o vazio, o maior vazio de todos. Mas, pessoal, dos temas nessa série que eu mais gosto de falar diz respeito a algumas imagens que eu vou mostrar agora para vocês. Gosto demais dessas imagens. Por quê, Rafael? Vocês vão descobrir. Elas são consideradas as melhores imagens feitas do universo. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu descobri em uma palestra de uma famosa astrônoma brasileira, que trabalhava na NASA e trabalhou com o telescópio Hubble, dentro da equipe do telescópio Hubble. Ela contou a história de como essa foto, essas imagens foram feitas. Ela conta que o diretor do telescópio, quem é o diretor do projeto de pesquisa. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês todos aqui na internet. A observação hoje na astronomia, ela já saiu um pouco do que a gente está tão acostumado de observar aí nos filmes ou imaginar. Já vamos quebrar um paradigma. Tem astrônomo profissional que nunca nem viu, nunca nem usou um telescópio. Como você está acostumado? Vamos olhar aqui, vamos ver a imagenzinha. Não se faz mais isso. Porque nós já estamos a distâncias tão grandes que o que nós vemos são imagens do computador, são dados que vêm para um computador. O computador recebe esses dados. Então, astrônomos hoje, eles fazem observação do universo com dados. Vem tabelinhas de dados e você vai interpretá-las. Nesse sentido, outra informação importante. Como funciona a observação? Você tem um telescópio Hubble e aí ele fica lá. E como é que se observa? É o seguinte, várias pessoas, equipes, fazem parte da equipe de pesquisa. E eles fazem projetos para solicitar tempo de uso do telescópio.
os projetos são avaliados e são dito, você tem tanto tempo de uso, você tem tanto tempo de uso, é assim que funciona. Só que o diretor da equipe, ele sempre tem garantido um período de uso do telescópio. E numa desses momentos, o diretor do telescópio Hubble, ele disse, vamos fazer uma seguinte pesquisa. Apontem o telescópio para uma das regiões mais escuras do céu. E eles apontaram. Eles apontaram para uma das regiões mais escuras do céu. E eles fizeram uma exposição longa. E eles encontraram essa imagem. Essa imagem, ela ficou muito famosa. É a imagem do Hubble Deep Field, ou Hubble de campo profundo, porque você faz várias exposições durante um período de tempo largo, grande, e essa imagem ela foi produzida em 1995, foram 342 exposições por 10 dias, olhando para uma região. Essa região, qual é o tamanho dessa região que eles fizeram essa imagem? Pegue uma bolinha de tênis, sabe aquelas bolinhas de tênis? Pegue aquela bolinha de tênis, peça para alguém ir a uma distância de 100 metros de você. A área da bolinha de tênis é o tamanho da área que eles tiraram essa foto. E outra coisa que nos chama a atenção aí, é que a maioria das imagens que vocês estão vendo não são de estrelas, mas são de galáxias. Esses pontinhos são galáxias. E não acabou por aí. O projeto deu tanto sucesso que eles fizeram o seguinte, vamos fazer algo a mais. Vamos ver agora o Hubble Ultra Deep Field. Agora eles fizeram 800 exposições. E nessas 800 exposições vocês estão vendo aqui uma imagem mais ampla do Hubble Ultra Deep Field, contendo aí 10.000 galáxias. Regiões escuras. Então você imagina assim, esse universo, você indo para o escuro e você está encontrando regiões enormes como essa. E a área aqui dessa expansão do Hubble Deep Field? Lembrem, o anterior era Hubble Deep Field, agora é o Hubble Ultra Deep Field. Qual é a área que eles fizeram? Imaginem a Lua, quando você olha a Lua cheia, tá? Pega a Lua, corta ela em 10 fatias, uma dessas fatias, 1/10 da área da Lua, que foi identificada. É o que nós estamos vendo. Esses jardins de galáxias. Mas, para você... E aí, acabou? Não. O projeto deu certo e eles fizeram, recentemente, ano passado, eu estava apresentando essa série, e há um mês antes de eu estar apresentando essa série em Florianópolis, eles lançaram esses dados. Então, foi super atual. Eles fizeram o Hubble Legacy Deep Field. O que é esse Hubble Legacy Deep Field? Pegaram uma área maior, agora são 7.500 fotos, e você está observando, aqui você não vê mais estrelas, não tem mais estrelas, mas são agora 265.000 galáxias. Qual é a área? Aí eu trouxe aqui para mostrar a vocês a área. A área é essa. Você tem a Lua. A área do Legacy é essa, comparado com a Lua. Eu quero que vocês pensem nisso. Toda aquela vastidão que está no Legacy corresponde a uma área da Lua só, do céu. Tá? Para você ter uma ideia da vastidão. E eu trouxe esse vídeo aqui, é um vídeo interessante, comparando aí como é que o Hubble Deep Field com o Hubble Legacy, como é que foi essa evolução deles, tá? É só isso. Como é que foi a evolução deles? A ideia era... obrigado, Vinícius, você é ótimo aí. Então, aqui essa primeira imagem que vocês estão olhando é o Hubble Deep Field. Aí nós aumentamos a área e evoluímos agora nesse processo de captura da imagem da mesma região. Então, já estamos aí no Hubble Ultra Deep Field. Você expande mais, mas observem que, apesar dessa expansão que vocês estão vendo, nós estamos enxergando uma areazinha
que no máximo vai chegar à área da Lua, tá? E aqui que vocês estão vendo não são mais estrelas, são apenas galáxias. É isso mesmo. Fantástico, né, gente? É algo surpreendente. Agora, para falar um pouco mais sobre o universo, nessas escalas enormes, escalas do próprio universo, eu queria falar também para vocês sobre o que nós chamamos de um dos maiores projetos de pesquisa de mapeamento do universo. É o SLOAN, ou SDSS, o Sloan Digital Sky Survey. Survey seria esse mapa, esse mapeamento, essa reunião de dados que foi feito aqui. O que vocês estão vendo, gente? Todos esses pontinhos não é uma observação, são dados computacionais que são transformados numa imagem. Essa imagem, o que nós temos aqui? Aqui mais ou menos no centro a nossa posição. Então, estamos analisando a luz que vem de diversas galáxias e fizemos um mapeamento gigantesco de quase 1/4 do céu. Aí tem quase 1/4 do céu. Essas regiões escuras que você vê acima e abaixo, não é nada, nenhum efeito sui generis do universo, não. Na verdade, essas regiões escuras é porque, quando nós olhamos na direção da nossa galáxia, não dá para a gente ver além, porque a galáxia meio que obstrui a imagem. Então, fica meio que essa escuridão nas regiões da nossa galáxia, tá bom? Deu para entender a ideia? O disco da nossa galáxia impede que a gente veja do outro lado. Então, o que nós estamos recebendo aqui são dados da posição da luz de diversas galáxias e de aglomerados ao redor. Um mapeamento gigantesco que permitiu-nos saber a posição, inclusive da maioria delas até a velocidade, de milhões de galáxias. Nós podemos ver aqui até onde o universo era até a idade de 6 bilhões de anos atrás. A profundidade temporal que nós conseguimos enxergar hoje, através desse mapeamento, chega a uma distância de 6 bilhões de anos atrás. Ou seja, a última luz que nós estamos recebendo aqui de uma imagem dessa, demorou quanto tempo para chegar até nós? 6 bilhões de anos. Ou seja, o universo tinha naquela idade 6 bilhões de anos a menos. Já começa a gente entender que as coisas, além de serem lindas, elas são majestosas. E aí, eu queria convidá-los a pensar como uma criança agora. Fazer perguntas de criança. Eu separei aqui 2 perguntas especiais que as crianças costumam fazer e que são ótimas e necessárias para todos fazermos. E a primeira pergunta de criança é essa: qual é a maior estrutura do universo? O que você acha? Qual seria a maior estrutura do universo? Muitos podem não saber, porque não é comum falar delas, mas existem as famosas muralhas, ou as grandes muralhas do universo. Elas são as maiores estruturas, e eu separei as 3 maiores para conversar com vocês. E o que seriam essas muralhas? Vou explicar aqui para vocês. Aqui vocês têm uma representação artística, tá, gente? Mas o que são grandes muralhas? São conexões entre os aglomerados, eles se unem. E se unem como, Rafael? Gravitacionalmente. Eu quero fazer uma ressalva, porque às vezes alguém pode pensar que aqui se trata de fazer algo como se fazia no passado. Olha, aquela estrela, se eu juntar essa estrela com essa, vai dar um cavalo de asas Pégasus. Não é isso que a ciência está fazendo. Nós analisamos os dados e concluímos que existe uma estrutura conectada gravitacionalmente. E essas estruturas conectadas é o que nós identificamos como as paredes. E a primeira parede que eu quero mostrar para vocês é a grande muralha... Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Pronto. É a grande muralha do Sloan. A grande muralha do Sloan, esses dados aqui são aqueles dados daquele Sloan que eu mostrei para vocês, e eles identificaram essa região aqui, ó, a grande muralha do Sloan. Ela tem algumas características surpreendentes, que a colocam como terceira posição na maior estrutura do universo. Primeiro, sabe quanto demoraria para você ir daqui para cá, atravessar essa muralha? Ah, mas por que muralha, Rafael? Porque o comprimento dele é bem maior do que a altura e
a largura dela é mais estreita. Então, se assemelha com quem? Com o muro, entenderam? Então, para você sair daqui para cá, você demoraria 1,3 bilhões de anos, se fosse a velocidade da luz. Então, ela tem 1,3 bilhões de anos-luz. Tá? Aqui diz, Rafael, eu quero ir visitá-la. Sim, mas se você for visitá-la saindo daqui da Terra com uma velocidade, a velocidade da luz, numa nave super especial que ainda não existe, você demoraria para chegar lá 1 bilhão de anos. Ela está bem distante de nós. Tá? É a grande muralha do Sloan, a terceira muralha maior. Mas essa não é a maior estrutura. A segunda maior estrutura do universo, ela é formada por alguns dos objetos mais surpreendentes do universo, do cosmos. São quem? É o que nós chamamos da grande muralha de quasares. Vocês estão vendo aqui um mapeamento de 73 quasares que formam essa estrutura. Eu tenho uma amiga que é especializada em quasares. E o que quasar tem de especial? O que é isso, Rafael? Alguém nunca ouviu falar de quasares aqui na plateia? Pois é, os quasares é normal, mas eles são super interessantes. Quando a gente entra em contato com eles a primeira vez, causa uma sensação semelhante quando a gente sabe que existem estrelas de nêutrons. Primeira coisa que nos surpreende, né? Todo mundo lembra do buraco negro, quando fala de grandes objetos. Eu já falei do buraco negro aqui. Mas eu gosto do buraco negro, a estrela de nêutrons, que é fabulosa. E eu lembro de uma estrela de nêutrons e de um outro objeto que me chamou a atenção, mas eu nunca falei que era um grande diamante formado do espaço. Mas a outra estrutura que me chamou a atenção muito é quasar. Por que quasar? O nome vem de quasi-star, ou quase-estrela. Mas como assim, quase-estrela? É porque ele é algo com um tamanho quase de uma estrela. Geralmente ele tem um buraco negro no seu centro. Ele está acretando matéria, sugando matéria, comendo estrelas. Ao redor dele tem uma massa circulando lá, ou simplesmente caindo dentro do buraco negro, e ele é pequeno, ele tem o tamanho de uma estrela, só que o que torna ele especial é que ele tem um brilho maior do que uma galáxia. Então é um objeto do tamanho de uma estrela. Só para você ter uma ideia, quantas estrelas novamente tem numa galáxia? Em média, 100 a 200 bilhões de estrelas. Então você tem um objeto do tamanho de uma dessas estrelas que brilha mais do que toda uma galáxia. Isso é um quasar. E por causa desse grande brilho, nós conseguimos enxergá-lo a longas distâncias e utilizamos a luz dos quasares para saber como é que é o espaço. E essa estrutura que vocês estão vendo, os quasares, você tem 73 quasares aí, tá? E eles percorrem uma distância aqui de 4 bilhões de anos-luz. Então essa é a segunda maior estrutura do universo. 4 bilhões de anos-luz é o tamanho dessa estrutura de quasares, mas ela também não é a maior. A maior estrutura do universo é chamada de a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Eu peguei aqui um mapeamento dela no céu, tá? Essa estrutura, ela tem em comprimento algo de 10 bilhões de anos-luz. E a altura de 7 bilhões de anos-luz. Ela foi descoberta em 2013, através de mapeamentos de raios gama. São raios ultraenergéticos que tem no espaço, então você pode analisá-los. Ela é tão enorme que o astrônomo que a descobriu, eu estava lendo uma entrevista dele, ele diz o seguinte: eu não acreditei que era verdade. Então ele refez as análises dos dados, e a chance de que os dados que eles possuíam estivessem errados era menos de 1 em 100. Então, essa estrutura enorme, essa estrutura gigantesca, é o que nós chamamos de a maior estrutura do universo. E para a etapa final desse nosso primeiro momento de reflexão, eu queria pensar com vocês um pouco sobre o tamanho do universo. Muita gente se pergunta, qual é o tamanho do universo? Vamos ser bem claros com vocês. Essa é uma pergunta difícil que não podemos em nenhum momento bater o martelo. Eu não posso dizer para vocês o tamanho do universo, porque o universo ele é tão grande
que ele vai além daquilo que nós podemos enxergar. Em que sentido você está dizendo isso? Para isso eu vou falar para vocês sobre 2 conceitos aqui. O primeiro conceito é o universo visível. O que é um universo visível? Eu vou ser bem objetivo e simples aqui, não vou ser muito detalhista. Mas, gente, lá no início do universo, existia um momento, lá no início, após o Big Bang, existia um momento em que toda a matéria do universo estava acumulada e uma parte da energia acumulada era a própria luz. A luz não se espalhava, porque os fótons batiam em elétrons, em outras partículas e ficavam presos ali, numa sopa original ali. O que aconteceu? Quando o universo estava se expandindo, ficou mais vago e o fóton conseguiu se espalhar. Fóton é a partícula da luz. Se até aquele momento ele não tinha se espalhado, então nós não podíamos enxergar até aquele momento. Então é o que a gente chama de, existe uma região até onde, para trás do universo, não tínhamos como enxergar. Só dali para frente que nós passamos a enxergar. Eu não vou me detalhar mais sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é que até aquele momento a luz, entre aspas, estava presa. Não podíamos enxergar. Por isso que existe um limite para o universo visível. Mas também existe um outro limite. Qual é o limite? Do universo observável. Para a cosmologia, o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Eu pergunto, nós conseguiríamos enxergar algum objeto a mais do que esse tempo? A uma distância maior do que esse tempo? Não. Por quê? Porque não daria tempo da luz mais longe do que isso chegar até nós. Entenderam o raciocínio? Portanto, o universo observável, que é aquele que nós conseguimos alcançar pelo tempo de existência do universo, é de 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões de anos-luz é muita coisa, não é? Hoje existe uma estimativa que diz que o nosso universo observável, ele possui cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Surpreendente. Mas eu acho que essa próxima imagem se torna mais surpreendente ainda. Segundo estimativas, o universo mesmo é muito maior do que o nosso próprio universo que nós conseguimos enxergar, ou poderíamos enxergar. Aqui está o universo observável. Aqui está a região além do que se imagina que pode ser o universo maior do que isso. E para você ter uma ideia de tamanho, essa bolinha aqui está englobando a grande parede de Hércules Borealis. Então, a grande parede, comparada com o universo observável, mas o nosso universo ele é maior do que o próprio universo observável. Pessoal, em termos de dimensões, nós chegamos ao que há de maior no universo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o universo possui essas dimensões, imagina Deus. Por que, Rafael? Esse segundo momento de reflexão, que para mim é a melhor parte. Convido vocês a pensar sobre isso, sobre esse texto que diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma fonte. Ficou um pouco cortado aí, né, Vinícius? Está um pouco cortado. Os armas como uma tenda para neles habitar. Meus amigos, se Deus estende os céus, segundo a Bíblia, é porque Ele é maior do que eles. Se Deus estende o céu, Ele é além do universo observável. Ele é além do próprio universo. Mas aí, nós podemos ver que isso pode nos causar um problema. Como assim?
Quando eu leio um texto desse e imagino Deus sentado no seu trono e vendo-nos como gafanhotos, ou menos que isso, eu posso supor aqui um dilema, um problema. E eu quero falar com vocês sobre esse dilema, o tema de hoje é esse. No primeiro encontro nosso, nós descobrimos como nós somos pequenos. E falamos que isso é ótimo, faz parte do nosso reconhecimento das nossas limitações e é um primeiro passo para darmos para a nossa jornada na direção correta. Depois nós aprendemos no segundo encontro que quem é grande? Deus é grande. E o que isso significa, Deus ser grande? E nós falamos qual é a maior grandeza de Deus, o que torna Deus realmente todo-poderoso. Alguém lembra? O que é que torna Deus o todo-poderoso? O amor. Eu falei para vocês no segundo encontro que mesmo se Deus tivesse criado todo o universo, mas ele não fosse amor, tinha algo no universo que ele não poderia conquistar, que era o quê? O coração de seres inteligentes. Mas quando ele é amor, ele conquista até o último recôndito que ele poderia não conquistar. Então aí ele se torna todo poderoso. Mas agora tem um porém. Nós temos um Deus gigantesco e nós temos seres ínfimos, muitos zeros à esquerda, nós. E existe um abismo. O problema está aqui em nós cairmos no perigo do deísmo. Vocês já ouviram falar no deísmo? A ideia do deísmo é que é o seguinte: olha, existe um Criador e existe um Deus. Mas só que ele fez o seguinte: ele deu corda no início e largou de mão. Ele não mais interage conosco. Então, quando eu olho um Deus tão grande e nós tão pequenos e esse abismo gigantesco, eu tenho risco de pensar, então nós vivemos assim, Deus não está nem aí para nós. Nós poderíamos supor, parece que há um abismo entre nós e Deus. E há um abismo no poder, porque Deus é muito mais poderoso que nós. Há um abismo no conhecimento. Deus tem um conhecimento muito maior do que o meu e o seu. E é muito importante você entender isso, quando você começar a dizer assim, eu sei o que é melhor para mim. E também há um abismo no caráter. Você pode até ter amor, mas Deus é amor. Precisamos de um Deus que, ao mesmo tempo que seja essa distância enorme entre a gente, mas ele precisa ter uma outra característica que eu quero compartilhar com vocês. E essa característica está aí também. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meus amigos, olha como interessante. Vê aqui. Se existe um abismo entre nós ínfimos e Deus gigantesco, só Ele pode transpor esse abismo. Só Ele pode encontrar você. E Ele faz isso, Ele fez isso. Primeiro através dos seus profetas, mandando mensagem, explicando, guiando, orientando, dizendo, eu quero falar contigo, eu quero que você me conheça. Apresentou, mas nós lutamos para não aceitarmos essa mensagem. Ele diz, então tá bom, eu vou apresentar para vocês algo mais explícito sobre quem eu sou. Então ele envia o próprio Filho, a sua própria imagem, para ele se revelar a nós. Para que seres... Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Nós estamos falando do Senhor Deus, Criador do universo, mantenedor desse universo, maior do que o universo observável, se transformando em homem, para se apresentar a nós. Portanto, quando eu olho para o Deus Criador do universo, que eu tenho tendência a dizer que está tão longe de mim, eu tenho que lembrar que Ele é representado por quem? Por Jesus, que esteve tão perto de nós e que está conosco. Quando eu olho para Jesus, eu tenho que lembrar desse ser Criador do universo. E eu quero que vocês juntem essas duas personalidades, esses dois seres, porque dissociar o amor e a doçura de Jesus do Criador de tudo é uma negação direta
da verdade bíblica. E por isso eu queria convidá-los a pensar nesse outro texto. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus transpõe o abismo, transpõe esse buraco que existe entre nós. A mais profunda e completa revelação que Deus fez de si mesmo foi enviar seu Filho. Jesus é a mais perfeita revelação do caráter de Deus. Um Deus que conhece o fim desde o começo. Ele já sentia a dor do sacrifício muito no início. E aí, meus queridos, olha só esse texto. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é Santo, habito num lugar alto e santo. Essa é a primeira parte. Foi o que a gente aprendeu. Ele habita em um lugar extremamente alto, mas ele diz algo mais, ele diz, mas também habito com o contrito e o humilde. Ele se encontra com você. A questão, meus amigos, não é se esse ser está ou não disposto a ter um relacionamento comigo e com você. A pergunta não é essa, está claro na palavra dele que o que ele mais quer é isso. Mas a pergunta é se nós seremos capazes de descer do nosso alto e sublime trono para nos encontrarmos com ele. Você é capaz? Ele desce do seu trono. E você desce do seu? Você desce da sua arrogância, da sua prepotência de dizer, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu devo viver, como devo viver, eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado, eu sei o que é melhor para mim. Você desce desse trono? Deus, ele fortalece ao cansado, diz a palavra, e dá grande vigor ao que está sem forças. Os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meus amigos, o nosso Deus é um Deus que conhece até os cabelos da nossa cabeça. E Ele diz para vocês, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Vocês têm uma trajetória a trilhar agora. Ele te convida para trilhar junto com Ele. Vamos lembrar daquela analogia da floresta? Você está diante de uma grande floresta. Ele é um guia que não apenas conhece a floresta, mas plantou cada árvore daquela floresta. E Ele te convida para ter uma jornada com Ele. Eu sei, começar um relacionamento novo é muito difícil. Eu sei. Mas eu gostaria de lembrar você que aquele que o está convidando conhece cada detalhe de sua vida. Conhece cada um dos seus mais sombrios defeitos. Contudo, ainda quer se relacionar com você. Será o relacionamento mais franco e transparente que você poderia ter na sua vida. Você vai poder amar e ser amado, mas você vai precisar deixar se transformar por Ele, ser curado por Ele. É isso que Deus nos convida. Deus nos convida a entender algo como esse texto. Não tem a legenda, eu vou explicar para você. Leiam esse texto e depois eu digo quem disse isso. Parece-me que se a palavra Deus tivesse alguma utilidade, deveria ser usada para significar um Deus o quê? Interessado. Um criador e legislador que estabeleceu não apenas as leis da natureza e do universo, mas também padrões de bondade e maldade. Alguma personalidade que se importa com nossas ações. Em poucas palavras, algo apropriado para a nossa adoração. Esse é o Deus que fez sentido a homens e mulheres através da história. Sabe quem está falando isso? Um ateu, chamado Steven Weinberg, Prêmio Nobel de Física. Ele é um ateu convicto, fixo. Mas quando ele pensa no conceito de Deus, ele diz assim, essa frase está no seguinte contexto, se Deus existir,
ele tem que ser o quê? Interessado, criador, legislador, padrão de bondade e de maldade, porque ele define o que é mal. Mal é aquilo que não é dele. Então ele é um padrão que se importa com as nossas ações. O que um ateu está dizendo é, se Deus existir, ele tinha que ser isso. E aí ele seria digno de adoração. O que eu gostaria de dizer para o Steven Weinberg é que esse Deus existe e ele está dentro das páginas da Bíblia. A pergunta é, se um ateu sabe que Deus deveria ser assim, você que conhece a Bíblia, ou que tem a chance de conhecê-la, pode descobrir que ele verdadeiramente é assim. Eu agradeço vocês por estarem conosco nessa jornada. E eu espero que daqui para frente vocês trilhem uma jornada não comigo, mas com Deus através do universo. Não apenas dessas informações, mas de um universo de amor, um universo de crescimento e de cura, que é o que nós mais precisamos. Do jeito que estão, eu gostaria de orar com vocês. Querido Senhor, quando olhamos para a vastidão desse universo, vemos quão pequeno nós somos, quão limitados, incapazes, necessitados, frágeis, e entendemos a nossa natureza e nossa realidade, e ficamos talvez à beira do precipício do desespero, diante de uma realidade tão difícil e incerta. Mas quando olhamos também para o universo, descobrimos quão grande o Senhor é. Quão grande o Senhor tem de poder para nos sustentar. Mas pensemos, às vezes, que pode haver um grande distanciamento. Mas quando pensamos um pouco mais, vemos que o Senhor transpõe os vazios do universo, transpõe as dimensões do universo para se relacionar conosco. Seja através dos profetas, seja através da maior representação, que foi de Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a trilhar uma nova jornada. Uma jornada com o Senhor. Uma jornada de conhecimento do Senhor, de quem Tu és. E que essa jornada faça o nosso coração arder, amando-Te acima de tudo. Que nos dê uma boa jornada daqui para frente. Nos marque com a Tua presença e o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.